aqui, Pai. Tem matéria-prima, Senhor. Aqui tem coração no altar, Senhor. Ah, Senhor, aquele que não tiver coragem de colocar o coração no altar para ser consumido nessa noite, que o Senhor encha de ousadia, que o Senhor encha de coragem, Senhor. Derrame sobre nós intrepidez, Pai. Ah, Senhor, nós queremos sim ser o vaso nas suas mãos. Tá doendo, mas o Senhor tá forjando. Tá doendo, mas tá ficando do jeito que o Senhor quer. Tá doendo, mas vai refletir sua glória, Senhor. Nos incendeia nessa noite, nos tira da média, nos leva para o sobrenatural, Senhor. Ah, Senhor, eu profetizo sobre essa igreja nessa noite uma virada de chave. Uma virada de chave na nossa vida. Não importa a forma que você foi concebido. Não importa o útero que você foi gerado. Não importa se a tua mãe e o teu pai te rejeitou. Mas o Pai do céu escolheu esse ventre para te gerar. Você foi desejado pelo céu. Você foi liberado pelo seu Pai. Você é filho do amor. Você é amado do papai. O céu te liberou. Não importa a circunstância. Você é filho. Você é filho. Você é filha. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem nos consumir. Vem com teu fogo aqui. Vem nos consumir. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Pede o Senhor para aumentar o fogo do seu coração. Pede o Senhor para aumentar o fogo no seu coração. Deixa queimar sua mente. Deixa queimar a sua razão. Deixa queimar o seu ceticismo. Você é espiritual e as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Sai do natural, vai para o sobrenatural. Você é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Tira os olhos dessa terra. Olha do alto. Em nome de Jesus. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Aleluia. 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 Não se distraia. Nós só vamos passar para outra etapa do culto. Não se distraia. O Espírito da profecia está sobre esse lugar. O que Deus tem para falar para você pode sair daqui do púlpito, mas pode sair do teu irmão aí do lado. Aleluia. Fica ligado no céu nessa noite. Presta bem atenção ao que o Senhor vai falar ao seu coração essa noite. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Quem aqui é casa do Senhor? Na palavra do Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. Nós vamos viver um avivamento no movimento de oração na terra. Deus está despertando crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, para proclamarem a palavra, para intercederem. Que nós venhamos participar com excelência daquilo que Deus está convocando a sua igreja a fazer.
O Senhor deixou escrito em Isaías 62, que Ele colocou sentinelas no muro dele, que oraria noite e dia, não descansariam e nem dariam descanso a Ele, até que se cumprisse as promessas dele sobre o seu povo. Nós somos esses que estamos entendendo o que o Senhor está fazendo. Essa casa, o Mevan Passo Fundo, é uma casa de oração nessa cidade. Eu profetizo o alargar das tendas desse templo para conseguir abrigar todos os intercessores e adoradores que entrarão nessa casa. Não vai caber, porque o fogo é que atrai a presença, o Espírito Santo de Deus que atrai a presença. Nós estamos colocando lenha sim, e a presença do Senhor vai atrair. Passo Fundo não será mais a mesma cidade, por causa da oração, a intercessão feita por essa cidade. Amém, queridos? Podem se assentar. Quem aqui não me conhece? Meu nome é Aisli, sou irmã de vocês. Sejam bem-vindos na casa do Pai. Meu coração se alegra com tanta gente aqui. Fico muito feliz, mas eu tenho certeza que mais feliz ainda é o Pai, que te convidou e você disse sim. Amém? O Senhor queria te ver aqui nessa noite. Amém? Quem é Lucas e Alessandra? Lucas, Alessandra. Alessandra, seja bem-vinda. Você é uma irmã que Deus colocou na minha vida, tem propósito. Seja bem-vinda nessa casa, que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor fale ao seu coração, Lucas. Profetizo sobre a sua vida, o tocar na geração de jovens nesse tempo. Você faz parte do que Deus está fazendo. Se coloca na brecha e seja um instrumento do Senhor, para que o nome dele seja glorificado no meio dos adolescentes jovens dessa cidade e por onde você passar. Amém? Antes de entrar no texto principal, eu falei boa noite, gente. Boa noite. Pensei em vocês dois o dia inteiro, viu? E eu acredito que é o Senhor mesmo que atraiu vocês para cá essa noite. Tá? Vocês são bem-vindos aqui. Eu fiquei encantada, pastor Mauro, na hora que você postou o texto de manhã. Eu comecei a ler, me deu uma aflição, que eu falei assim, só falta ele pregar o que eu vou pregar, porque geralmente a gente põe o texto e explica depois, né? A revelação. O texto principal dessa noite vai ser a viúva. E no início da semana, a Gabi tinha falado da viúva comigo. E começou esse movimento da viúva. Eu queria entender a história da viúva. Já eu passo para vocês o texto. E eu tinha comprado um livro em Goiás, nas férias. E eu participei de um sorteio. O nome do livro é Oração Incessante. E no sorteio eu ganhava mais 2. E eu queria ler o Oração Incessante, só que os 2 que vieram junto, porque eu ganhei o sorteio. Os 2 que vieram além do que eu tinha compro, era fininho. Um se chama Fogo nos Olhos de Jesus, eu li ele. O outro eu estou terminando. E eu peguei anteontem o da Oração Incessante. E o texto base do livro é a viúva. Não existe coincidência no reino de Deus. Não existe coincidência com aquilo que acontece na terra. A gente precisa ficar atentos aos sinais do Senhor, a ter discernimento. E eu fui buscar a compreender esse texto, mas antes de entrar no texto, o Senhor falou muito forte ao meu coração que nós temos participado juntamente com o inferno para liberar sentenças na terra. Com o inferno, não é com Deus. Em Tiago 3, se vocês quiserem abrir, em Tiago 3, 6, diz assim: a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo
e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Aqui no versículo 9, diz assim: usamos a língua. Deixa eu pegar na minha outra versão. Vai olhando lá, Tiago 3:9. Para vocês entenderem o que Tiago está falando, no versículo 9 do mesmo capítulo, ele fala: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sobre nós há o poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu opto a estar caminhando com o propósito eterno e gerar vida e edificação, ou eu decido deixar-me ser influenciada pelo fogo do inferno e deixar todo o meu corpo em chamas. O Senhor foi muito claro com um exemplo acerca dos governantes do nosso país. O nosso país está passando pelo abalar que ele está passando, porque é resposta de oração da igreja brasileira. Aí o Senhor abalou as estruturas abaláveis e o povo dele não tá, tem uns que estão desesperados com a economia e não entenderam que é apenas resposta da oração que o próprio povo fez. Porém, nós usamos a nossa língua para liberar sentenças malignas sobre as autoridades constituídas no nosso país. Em 1 Timóteo 2:2, ele fala para nós orarmos a respeito das autoridades do nosso país. Se o governo está agindo em corrupção por causa do clamor de um povo, ele pode ser direcionado por Deus, ter um discernimento de Deus e agir com justiça. Só que eu olho as mídias, Face principalmente, irmãos em Cristo, condenando o governo do Brasil, condenando o presidente do Brasil, quebrando um princípio bíblico, que ao invés de orar e abençoar a vida desses homens, estão inflamando, cooperando com o inferno. Então que nessa noite o Senhor venha mudar aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos nos atentar àquilo que nós liberamos, porque aquilo que nós falamos gera sentença. São sentenças liberadas. Eu já ouvi criança na sala infantil, no Ministério Infantil, falando. Na singularidade dela, eu creio que Deus permitiu aquela criança falar justamente para que houvesse uma intercessão sobre aquilo. A mãe liberando palavras de maldição sobre o filho. Ah, você é igual ao seu pai, você não vale nada. Você não vai dar em nada. A quem nós estamos emprestando os nossos lábios? Quando nós profetizamos sobre os nossos filhos que ele não vai dar em nada, que ele é um desocupado, que ele é um preguiçoso, que ele é um burro. São palavras liberadas e Satanás tem o maior prazer em pegar cada uma delas e fazer com que elas se cumpram. Então nós precisamos prestar bastante atenção acerca daquilo que liberamos, seja a qualquer pessoa. Deus fala aqui no versículo 9, que com essa língua que abençoa, que bendiz o Senhor, aliás, ela amaldiçoou os homens, feito a imagem e semelhança de Deus. E Deus me fez olhar para dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos, e Ele falou assim: como você se comportaria se alguém chegasse diante de você
e liberasse palavras sobre o seu filho que ele não é. Porque nós não somos o que nós estamos sendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Nós estamos caminhando para a transformação da plenitude, da varonilidade perfeita. Então nós estamos em transformação. E Deus falou comigo: como você reagiria se alguém viesse e dissesse palavras torpes acerca do teu filho? Eu falei: a pessoa tem que ter muita coragem primeiro, né? Para vir falar para mim. Eu falei assim: pois é, e é isso que vocês fazem comigo. Vocês não estão simplesmente falando de um semelhante seu. Vocês estão falando dos meus filhos. Então, quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal do Filho de Deus. Eu estou falando mal do Filho do Todo-Poderoso. Então, nós precisamos nos alinhar com aquilo que é correto, com aquilo que é eterno. Quando Zé abriu a sala com a palavra do vaso, eu creio que o Senhor quer quebrar toda a maledicência da nossa vida. Toda a maledicência da nossa vida. Nós vamos nos comprometer com o Senhor nessa noite. Se eu não tenho palavra que gera vida, eu vou me calar. Me ensina a calar. Eu decido nessa noite a parar de amaldiçoar aquilo que eu preciso abençoar. Que o Senhor vire essa chave na nossa vida. Que nós possamos, ao ver a situação contrária, orar para que se faça justiça sobre aquela situação. Por exemplo, eu me converti um ano antes que o Marliton. E algumas coisas assim, crises, né, discussões aconteciam lá em casa. E o Senhor foi me ensinando a calar, porque eu revidava. Então o calar é sábio. Se eu não consigo ser um pacificador, eu calando, a pacificação chega. Até o Senhor nos levar a esse nível de maturidade, onde nós vamos conseguir profetizar palavras que abençoam. Se eu não consigo ainda, eu tenho que me calar. Porque o Senhor conta comigo e conta com você, para que se cumpra a palavra que Ele liberou sobre nós, que nós somos uma casa de oração para os povos. Eu não posso entrar num lugar de oração, de guerra espiritual, e daqui 5 minutos eu sair maldizendo. Então que o Senhor traga ao coração de cada um de vocês a revelação que Ele trouxe ao meu coração desde ontem. E eu acredito, vocês podem me chamar de exagerada, mas eu costumo observar os sinais. Ontem, quando eu estava terminando de montar a palavra, já era quase 4 horas da manhã. Aliás, eu já tinha terminado, eu só estava relendo. Entrou uma lacraia no meu quarto. Uma lacraia enorme. E assim, qual que é o papel de Satanás? É nos amedrontar. É nos amedrontar. Quando nós entramos num propósito de oração, o que o diabo vai fazer é te amedrontar para que você não continue com o propósito da oração. Porque a intenção dele é só fazer com que aquela oração não seja respondida. E ele é limitado. Ele é tão limitado que eu dei uma chinelada nele ontem e matei ele lá dentro do quarto. O lugar dele é verdadeiramente debaixo dos nossos pés. O Senhor deu poder para nós colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Amém, queridos? Se vocês quiserem abrir comigo, em 2 Crônicas 7,14, é um texto bastante conhecido. Eu estava lendo o contexto dessa passagem bíblica. E Salomão tinha acabado de construir o templo. Ele tinha feito uma oração intercedendo pelo povo. Depois que ele terminou a oração, o Senhor veio. No versículo 1, ele fala:
Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Há poder na oração. Há poder na oração. Eu sozinha, eu não sou corpo. Eu sozinha, eu sou membro. Eu sozinha não sou igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então as portas do inferno não vai prevalecer a Esli. Vai prevalecer contra a igreja toda, que vai contra as portas do inferno. Não é uma pessoa, é um corpo. É um só corpo, como um só homem. A reconstrução do altar em Esdras fala, eles se juntavam como um só homem. É junto. A igreja, ela só tem poder se ela estiver unida. O Senhor está nos trazendo por um tempo de unidade. Às vezes a gente sai todo chamuscada de batalhas espirituais que enfrentamos porque vamos sozinhos. Nós precisamos do corpo. Tem situações que é conosco mesmo, é sozinho no secreto. Mas tem situações que não. Tem situações que nós precisamos de irmãos da igreja intercedendo junto com a gente. Assim como foi Pedro. Pedro estava preso, mas tinha uma igreja fervorosa, orando dia e noite, incansavelmente, até que ele fosse liberto. Esse é o poder da igreja que ora. Mudar a situação. Que nós venhamos mudar a situação do mundo na atualidade, porque nós estamos aqui. Nós precisamos fazer a diferença dentro da nossa casa. Nós precisamos fazer a diferença na igreja. Nós precisamos fazer a diferença na cidade. Nós precisamos fazer a diferença no planeta. Nós temos filhos aqui hoje, mas daqui uns dias eles vão viajar para as nações. Os nossos filhos precisam ver pai e mãe que ora. Quando você entrar para o seu secreto, deixa a porta um pouquinho aberta, porque o seu filho espia sim. O seu filho, ele presta atenção se você está orando, se você está lendo. Nós precisamos de ser modelo para os nossos filhos. Nós precisamos de abandonar o comodismo, nos sacrificar sim e nos posicionar naquilo que fomos comissionados. Depois do Senhor visitar o altar que Salomão fez, consumiu o holocausto, lá no versículo 14 ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Versículo 15: de hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Foi liberada essa palavra sobre essa casa. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo que é orado nesse lugar. Nós já estamos contemplando algumas coisas acontecendo. Aquilo que você tem orado e tem sido respondido, testemunha. Nós queremos ouvir o seu testemunho. Nós temos testemunho de cura, oração que cura nesse lugar. Nós temos testemunho de oração que restaurou o casamento. Há poder na oração do povo. O Senhor não falou: Salomão, se você me buscar e orar, falou: não, se o meu povo. A responsabilidade não é de um grupo. Quando Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, ele não estava falando de indivíduo, ele estava falando da noiva. Às vezes nós colocamos peso nos ombros dos intercessores e dos pastores, falando: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora você também. Junte-se a nós a orar. Não consegue orar sozinho? Vem aqui queimar com a gente. Se não conseguir orar sozinho, chega perto, que o Senhor vai te conduzir nesse lugar de oração. Só não coloque peso no ombro de intercessor. Você também é um. Você também é um.
Abram comigo em Lucas 18, a partir do versículo 1. O nome dessa ministração é perseverança no lugar da oração. Perseverança no lugar da oração. Eu estava lendo esse texto e por muito tempo Satanás se aproveitou de uma palavra liberada com falta de entendimento e bagunçou a minha vida de oração. Porque eu já ouvi N pregadores falando que nós não podemos fazer orações repetidamente, repetir oração. Só que quando Jesus falou isso, ele falou acerca de vãs repetições das orações dos pagãos. Dos pagãos. Aí eu fiquei imaginando aquelas terço que a gente fazia quando era católico, né? Repetia 7 vezes, repetia mais uma. 7. Para mim, aquilo que é vã repetição. É esse tipo de oração que não deve ser feita. Vãs repetições. Agora, a oração com causa, segundo a vontade do Senhor, ela tem que ser feita até ela ser respondida. Nós temos um Pai que é um Deus de resposta. Ele vai responder sim, Ele vai responder não, ou Ele vai responder espera. Deus não vai te deixar no lugar de oração sem resposta. Em Jeremias 33:3, o Senhor fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Ponto final. Se Ele falou, está falado. E se Ele demorar, persevera. Demorou, persevera. Não saia desse lugar sem resposta. Muitas vezes nós andamos debaixo da vontade permissiva de Deus porque não temos paciência de esperar a resposta do Senhor. E enfiamos pés pelas mãos. Em dezembro, nós entramos em oração por uma causa. Antes de entrar, nós conversamos com os nossos pastores. Os pastores desse lugar são autoridades constituídas sobre a nossa vida, entendeu, queridos? Se eu não me submeto a isso, não vai ficar legal. Eu tenho que reconhecer os pastores dessa casa como autoridade constituída sobre nós. Nós chegamos no pastor Célio, na pastora Elizabeth, falamos: pastor, nós estamos com uma questão e nós queremos que o senhor ore, vocês orem conosco. Não foi uma semana, a resposta veio com sinais e maravilhas. Era um não do tamanho da nossa cara. Era o que a gente queria ouvir? Não. Mas a gente se alegrou porque Deus respondeu e a gente não enfiou os pés pelas mãos mais uma vez. Nós obedecemos e estamos alegres com o não do Senhor. Amém, queridos? Nós não podemos nos alegrar só com o sim de Deus. Na maioria das vezes não é sim, é não que Ele fala. Não está na hora, não está preparado. Se eu te der, você vai se perder. Você está indo por conta própria, então é não. Então que a gente venha obedecer o não de Deus, amém? Versículo 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Repete comigo: jamais desanimar. Oração continuamente, queridos, sem jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Repetem comigo: não temia a Deus. Ele era um homem injusto. Ele era um juiz injusto. Deixa bem claro, o oposto do nosso Pai, que é justo juiz. Tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele. Não era esporadicamente, era frequentemente, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo:
É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-lo? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça, e depressa. Fala comigo, depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Quantos de nós começamos orações e por achar que demorava, nós paramos de orar? O Senhor, nessa noite, Ele quer desengavetar as orações que vocês pararam de interceder. Se não foi respondida, não é tempo de parar de orar. Assim como essa viúva, assim como esse texto, nós temos similar a ela uma causa, um adversário e um juiz. Quantos anos a igreja foi ensinada a comprar briga com Satanás e ir junto a Satanás, que é o adversário das nossas vidas, e querer ordenar que ele solte, que ele largue, que ele entrega, que ele devolve. Satanás não tem compromisso nem comigo e nem com você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ela não foi atrás do adversário. Ela foi atrás de quem? Do juiz. Nós temos que ir atrás daquele que resolve. Satanás está se lixando para nós. Em Zacarias fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Vocês já perceberam quando entra um cisco no nosso olho? É apavorante. Acabou a função do corpo, pastor. Quando um cisco entra no olho, enquanto você não tira aquilo, você não consegue fazer outra coisa. É isso que Satanás faz quando ele nos toca. Ele não pode tocar a Deus, então ele vai tocar nos filhos. Ele vai tocar em nós. Ele vai vir visitar a gente. Porque ele não quer somente atingir a gente, ele quer atingir o nosso Pai. Então nós precisamos entender que nós não temos nada a ver com o nosso adversário. A nossa parada é com o juiz. E o nosso juiz, ele é justo. E ele responde depressa. Só que o tempo do Pai não é o meu tempo. Precisamos ficar constantemente com... Nada ameaça mais o inferno do que um cristão dedicado à oração. Eu achava que a oração era a arma de guerra. Só que ela não é a arma de guerra. A oração é a própria guerra. E a arma de guerra poderosa nas mãos de Deus sou eu e você. Você e eu somos a arma poderosa nas mãos de Deus contra o mal. Nos tornamos uma arma perigosa nas mãos de Deus. E o nosso adversário fica furioso, porque ele sabe que se permanecermos ali, sem nos calarmos, sem desanimarmos, sem desistirmos, nosso juiz fará justa justiça. Nós precisamos permanecer no lugar de oração. O Pai, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente e o Onipotente, o que controla todas as coisas, decidiu que nós participaríamos dos feitos dele a partir da oração. Como que ele
fala que vai sarar a terra? Em Crônicas. Como que ele fala, amados? Se o povo orar, se o povo se humilhar, para vir a cura sobre a terra, precisa de ter uma ação dos filhos, uma ação de arrependimento, uma ação de posicionamento. Queridos, quando a gente começa a orar, igual essa questão do nosso país, e começa a abalar as estruturas, nós não podemos nos abalar. Nós precisamos entender que é Deus que está fazendo e que isso vai ter um fim. Nós só estamos cooperando para que a casa fique em ordem. Às vezes a gente ora pelos governos, pelas autoridades da nossa cidade, achando que Deus vai converter eles, pode ser que converta mesmo, ou que vai colocar só crente lá. Não é isso. Nós temos exemplo da Coreia do Sul. 3% da Coreia do Sul era cristão. A nação assolada pela guerra, eles entraram em intercessão pelo governo daquele lugar, e hoje a Coreia do Sul é o que é por causa de um povo que orou. 3% na época. Estuda a história da Coreia. Ele se reunia, pequenos grupos na igreja, 5 horas da manhã, e a história daquela nação foi mudada por causa de um povo que não se conformou com as coisas como estão. Nós precisamos nos levantar em oração, ou aqueles que já se levantaram permanecer nesse lugar, porque nós vamos contemplar o que Deus vai fazer. Amém? Por muito tempo não. Quando eu me converti, como Deus tem propósitos específicos, né, para cada um. Às vezes, igual o meu, assim, eu tenho uma pegada com a oração. Então o Senhor me colocou perto de pessoas que oravam para me ensinar. Eu fui gerada no útero espiritual de oração. Eu tinha discipuladoras que eram verdadeiras guerreiras na oração. E depois eu vi, parece que foi mudando, né? Eu via tanto se falar das irmãs do Coquinho, né? Daquelas orações poderosas e revelação. Que revelação é de Deus. Eu não estou falando de revelamento, estou falando de revelação vindo do alto. E isso é bíblico. E isso a gente não se vê mais. A forma que a igreja está conduzindo a oração é relaxadamente, queridos. Eu vou falar da onde eu estou, que é esta casa. Vem aqui na sexta-feira de oração. Não tem 10% da igreja aqui, porque não entendeu o poder que há na oração do corpo. Então nós precisamos nos despertar para isso. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não é tempo de baixar a guarda. Jesus, Ele está voltando, Ele está às portas. E isso não é história da carochinha. E aqui fala, quando Ele voltar, será que Ele vai encontrar fé em alguma parte da terra? Que fé é essa que nós temos? Porque na palavra do Senhor fala que a fé é um dom. Se você tem uma fé natural, clama o Espírito Santo pela fé sobrenatural. Às vezes a gente pede, eu quero o dom de cura. Qual que é a intenção do seu coração de ter o dom de cura? Se aparecer? Porque o ministério da oração, da fé que traz a oração ser respondida, não aparece. Intercessor não aparece. A pessoa que se envolve na oração, ela não aparece. Por que o povo não pede fé para orar? Qual que é a motivação do meu coração quando eu peço para ter discernimento de espíritos, de interpretar as línguas estranhas? Que o Senhor mude a motivação do nosso coração acerca dos dons. Que Deus derrame os dons sobre essa casa. Dons de línguas espirituais, dons de idiomas. É bíblico isso. Dom de cura, dom de profecia, dom da fé. Quando eu me converti no primeiro ano,
a gente morava num apartamento bem pequeno em Brasília, muito pequeno, no primeiro andar. A gente saiu de uma casa em Goiânia e foi para esse apartamento. E ele era muito escuro porque do lado da minha janela subiu outro prédio. Então não tinha ventilação na minha casa. O apartamento era tão pequeno que ou cabia a mesa ou cabia um jogo de sofá. E embaixo, eu morava no primeiro andar, embaixo tinha uma fábrica de sapatos. Então era um bate-bate o dia inteiro e cheiro de cola. E o João, eu tinha o João e o Petri, e o João começou a entrar em depressão, porque não entrava luz solar no apartamento, aquele cheiro de cola e aquele barulho o dia inteiro. E eu tinha recém-convertido. E a empresa que o meu esposo trabalhava tinha uma casa, eram 2 casas lá em Brasília, só que era destinado para os gerentes do turismo, e o Marliton era gerente do transporte. E o gerente do turismo, que era só um, estava na casa, e a outra casa há anos ela estava desocupada. E eu falei com a Lurdinha, né, que era a irmã que me discipulava, contei para ela a história, ela falou assim: ora, se a casa está desocupada, ora. E eu orei, com toda genuinidade do meu coração. O Senhor sabia a necessidade da gente, sabia como o João estava. E eu orei e falei: Senhor, a casa está desocupada, nos permite passar para aquela casa. Aí o Marliton chegou, eu dei a ideia para ele, ele falou assim: eu vou falar, o não a gente já tem, porque essa casa não é para o transporte, é para o turismo. Aí ele, na mesma semana, ele conversou com os diretores da empresa e eles liberaram a casa. Naquela semana, nós passamos por uma casa, ela tinha 4 quartos e 3 banheiros, jardim de inverno. Só que era uma casa que ela estava, como ela estava abandonada, tinha algumas coisas para serem consertadas. Eles reformaram a casa com R$24 mil para que a gente ficasse dentro dela. Qual que era o interesse dessa empresa de reformar uma casa para funcionário? Nenhum. Mas eu sirvo um Deus que Ele faz além daquilo que eu peço, além daquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que Ele tem para mim e para você. Eu já contei aqui, alguns já sabem dessa história, eu grávida do Benjamin, na maior dificuldade, no tempo de maior escassez da nossa vida, e o Senhor falou: eu vou prover tudo na vida dessa criança que Ele precisar, eu vou prover. Não tínhamos plano de saúde, a minha sogra fez um plano de saúde. Aí a perna direita, a temperatura dela estava diferente na batata, e a minha médica era uma médica de risco. Ela falou: você está com suspeita de trombose. Na mesma hora ela ligou para o hospital e falou assim: é urgente, amanhã vocês precisam atender ela, porque eu estava grávida acho que de 7 para 8 meses. Aí quando ela falou assim: você está com suspeita de trombose, eu já me imaginei manqueba cuidando do menino, minha perna cortada, que é trombose, a gente só imagina isso, né? Vai cortar minha perna, eu vou ficar com o menino e manca ainda, né? Aí eu falei: Senhor, eu repreendo isso da minha vida. Eu não estou com trombose, mas eu vou lá para fazer o exame para mostrar para a minha médica e acalmar o coração dela que eu não estou com trombose. Fui. Passou a consulta no cartão da Unimed. Quando foi passar a ecodoppler que eles pediram da perna direita, era R$700 e o cartão não liberou. Aí a moça falou: vou tentar de novo. Ela tentou 3 vezes. Na 3ª vez eu fui para o banheiro do hospital. Banheiro de hospital, a última coisa que ele é limpo, irmão. Eu entrei para o box ali do vaso sanitário. Eu ajoelhei. E eu falei: o Senhor falou que ia cuidar de mim. Eu tenho R$25 na carteira. Não tenho condições de fazer esse exame, mas o Senhor tem. E voltei. Ela falou: moça, pode fazer seu exame, que eu vou tentando passar o cartão. Falei: tá bom. Cheguei lá em cima, no consultório, o médico fez o exame da perna direita e da perna esquerda, porque o Senhor sempre abunda, amém, queridos? Da perna direita e da perna esquerda. Ele falou assim: cadê a autorização que eu preciso assinar? Eu falei: a moça estava tentando lá embaixo. Ele falou: então pode descer com envelope
que é Ecodoppler, sai na hora o exame. Ele me deu um envelope sem assinar e falou, passa lá e fala para a menina depois trazer a assinatura para mim. Aí eu desci com o envelope, falei, moça, tá aqui, passou o cartão? Ela falou, não, mas pode ir embora, depois eu mando chamar. E eu fui embora. Até hoje ela nunca me chamou, porque eu tenho um pai que paga a conta. Eu preciso exercer uma fé que muda a situação. Eu nunca me conformei durante aquele ano que eu estava no Senhor e meu marido não. Eu nunca me conformei dele não estar comigo no Senhor. Tem pessoas que demoram anos para o marido vir. O meu foi 1 ano. Em 1 ano eu batizei, no outro ano ele batizou e ele está comigo. Porque eu não me conformo com as coisas como estão. Se eu vejo que não tem mão de Deus, eu exerço a fé segundo ao meu Pai, que é justo juiz. Nós precisamos ser uma igreja que ora e muda a circunstância. A Dona Ivone, ela é testemunha. Posso falar do seu netinho? O netinho dela estava internado em São Paulo com suspeita de coqueluche. Eu falei, coqueluche, essa doença de antigo, nem existe coqueluche nessa geração mais. Que coqueluche faz, né? E entrei para ver os sintomas da coqueluche. É um sintoma de uma gripe forte. Aí eu mandei a mensagem para elas. Eu falei assim, esse menino não está com coqueluche. Ele está com uma gripe. Ele está com uma gripe, rejeita esse atestado de coqueluche sobre a vida dele. E realmente ele não estava com coqueluche. Então a situação contrária vem até nós precisamos interceder na hora. Para o que está fazendo, 5 minutinhos, 1 minuto, 30 segundos e ora. E declara a justiça de Deus. Qual que era a justiça de Deus sobre a coqueluche no Levi? Era a cura. Às vezes a igreja não sabe nem a diferença de justiça e de juízo. Juízo é a sentença decretada. A justiça é se eu sou pobre, Deus vem na minha pobreza e muda a situação. É se eu estou preso, a justiça do Senhor me liberta. Se eu estou doente, a justiça do Senhor cura. Às vezes, por não entender e com a maldade do nosso ser humano, porque nós somos maus, bom é só Jesus, a pessoa nos faz mal, aí a gente, Senhor, que a sua justiça seja feita na vida dessa fofoqueira. Por exemplo, qual que é a justiça feita na vida da fofoqueira? Ela parar de ser fofoqueira, né? Deus queimar a língua dela. Porque o povo fala para fazer justiça, querendo que fizesse era juízo. Corta a língua dela, Jesus. Queima a língua dela. Não é isso que Deus quer ouvir de nós. Nossa, aquela irmã está vindo com uma roupa indecente no culto. Queima ela, Senhor. Queima ela não. Senhor, traz para ela constrangimento acerca dessas roupas que ela está vestindo, que não são roupas dignas dela ser vestida. Entende? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender o que significa as coisas. Justiça de Deus é Ele vindo e mudando a causa, fazendo justiça, colocando certo. Amém. Quando Petro, meu Deus do céu, que aflição, quando eu fui levar os documentos para fazer a inscrição da faculdade, e ele tinha conseguido a bolsa do FIES, e eu, até hoje, até aquele dia, há 2 anos atrás, eu não tinha mudado os meus documentos, acrescentando o nome do Marliton. Então era documento solteiro, e lá não servia. Até estando errado, a gente orando, Deus age, gente. Eu falei, Deus, eu estou errada com o Senhor. Eu devia ter trocado a documentação, mas o meu filho não tem culpa. Não deixa ele pagar o preço pelo meu erro. Ele vai perder a bolsa por causa dessa documentação. Se o Senhor entrar nessa causa e fizer justiça, Senhor, eu prometo que amanhã eu providencio os documentos novos. E eu fui, consegui no cartório organizar, e no outro dia eu cumpri minha palavra. Troquei meus documentos. O Senhor é justo. Ele trabalha em cima da motivação do seu coração. Ele trabalha em cima da oração feita de acordo com a vontade dele. Se Deus permitiu esse menino conseguir a bolsa, Ele não ia fazer com que se funcionasse, regularizasse, organizasse os documentos para ele estudar? Claro que ia. Nós não podemos fazer oração de tolo, desejando o mal para a circunstância, desejando o mal para as pessoas. Nisso Deus não está.
Quem está é o adversário. É ele que gosta de ouvir esse tipo de conversa. Porque isso nem é oração. Em relação à oração, nós temos duas alternativas. Ou nos posicionamos e clamamos, ou somos convencidos pelo inimigo de desistir. Nós somos dos que continuam ou dos que retrocedem. Eu quero ser daqueles que continuam permanecendo, aqueles que vão orar e vai ver a justiça de Deus. Nós não vamos ser daqueles que serão convencidos pelo maligno de desistir de orar. Oração, gente, oração é desafiador demais. Misericórdia. Tem dia que você tira lá para orar, parece que você tem 20 horas que você está orando e tem 2. Aí acabou os argumentos, você começa a orar em línguas. Porque fala, aí rapidinho acaba, aí você começa a orar em línguas. Por quê? Isso é falta de prática. Falta de estar ali na presença do Senhor. Porque quando você começa a permanecer, Ele vai dando alvos de oração para você. Ele vai trazendo à memória aquela tia que você nem lembra mais. Ele vai trazendo à memória a irmã. Ele vai colocando uma nação. Ele vai colocando propósitos do ministério. Eu preciso permanecer naquele lugar. E oração não é monólogo. Eu entro com uma lista, falo a minha lista, amém e tchau. Oração é diálogo. Eu falo, Ele me ouve e Ele fala comigo. Ele pode falar comigo na palavra, Ele pode falar comigo do jeito que Ele quiser. Eu posso sair da salinha de oração sem ouvir o Senhor, mas eu posso estar ouvindo uma música e a resposta vem por aquela música. Um irmão fala alguma coisa, o pastor posta um texto para testificar. O Senhor, Ele fala de diversas formas. Não limita a forma que Deus responde às suas orações. Ele é multiforme. Amém? Como eu já falei antes, o intuito do diabo é que a nossa oração não seja respondida. Só isso. Se eu conseguir fazer com que ele não permaneça na oração, essa oração não vai ser respondida e é bom para mim. Porque aí a pessoa que precisa da justiça, a causa, não vai ter justiça. Por falta de mim ou de você que não permanece no lugar de oração. E ele tem 3 estratégias principais acerca do homem e da mulher de Deus que se levanta em oração: distração, tentação e desânimo. Satanás nos visita quando a gente se levanta em oração, tentando nos distrair, tentando fazer com que a gente não ore e tentando nos dar desânimo. Gente, quando eu entro normalmente que eu tiro um tempo para orar, eu acho que é só comigo, né? Vocês devem conseguir isso daí. Quando eu fecho a porta, o celular toca, o vizinho bate na porta, o Benjamin chama, o Petri chama, João chama, todo mundo chama. Isso é o quê? Distrair. Eu preciso distrair essa pessoa que está orando. Eu estou lá no meu momento de oração, quando eu vejo, eu já estou lembrando do leite que tem que comprar, da verdura que eu esqueci, do marido que está na estrada. É uma luta orar, gente, porque é muito poderoso aquele que permanece na oração. Nós precisamos praticar a concentração na oração. Nós precisamos principalmente encontrar alegria nesse lugar. A oração não é peso para nós. Não pode ser peso. O nosso maior modelo é Jesus Cristo. Ele orava e ele acordava era antes do dia raiar. Os discípulos perguntou para ele, eles podiam ter perguntado qualquer coisa, como é que cura, como é que é aquilo. Não, nos ensina a orar. Como que ora Jesus? Se oração não fosse importante, Jesus não tinha orado. Nós precisamos seguir o nosso modelo. A matriz é Jesus Cristo. E ele orava. Mesmo sendo Deus, ele orava. E ele orava ao Pai: Pai, que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. No céu, a vontade do Senhor é feita
de forma soberana, plena, na terra. Depende de mim, depende de você, para que a vontade do Pai seja executada. Porque muitas vezes nós andamos na nossa vontade própria e não na vontade do Senhor. Então nós precisamos orar: Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O inimigo, ele trabalha na mente. Quando nós vamos pleitear causas de oração, ele coloca que nós somos pecadores, que nós somos indignos, que nós não temos condição nenhuma de orar. Ele coloca que essa oração não vai ser respondida, que essa oração está demorando demais e até que Deus não te ouve. Só que na palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O seu pastor não está falando isso. Jesus não está falando isso. Ele fala o contrário, não precisa abrir. Em Lucas 11:9 fala: portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe se abrirá. Essa é a voz que tem que ecoar nos nossos ouvidos. O inimigo, ao chegar perto de nós, a gente perceber que está distração, que está na mente, declara a palavra do Senhor. O Senhor me disse que se eu pedir, Ele vai fazer. Se eu bater, a porta vai abrir. Que voz que eu estou ouvindo? Que crédito para quem que eu estou dando? Quem que é aquele que pode todas as coisas? É o meu Pai, é o seu Pai. Cantou aqui essa noite. Essa verdade precisa estar embutida no nosso espírito. Nós somos filhos de um Deus zeloso, de um Deus que ama, a justiça. Vocês acham que Jesus, que o Senhor, que o Espírito Santo, que Jeová Sabaoth está feliz com o que está acontecendo na nossa nação? Está feliz com o que está acontecendo na Bolívia? Não está. Ele não está, ele quer justiça. Só que ele está esperando o quê? Eu e você abrir a boca. Senhor, misericórdia da Bolívia. Senhor, ainda não foi sancionada a lei, o Senhor pode intervir. Não permita que proíba, que se pregue o seu evangelho naquele lugar. Deus, nós temos irmãos naquele lugar, que se abrir a casa e falar no nome de Jesus, perde a casa, queridos, o governo toma a casa. Como que nós podemos ouvir esse tipo de notícia, virar para o lado e continuar almoçando, continuar caminhando como se nada tivesse acontecendo? Queridos, nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos compadecer do próximo. Nós precisamos, quando o nosso irmão entrar com dor nesse lugar, libera a palavra de cura. Jesus cura. Cura, porque na tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Irmão, se você orou uma vez e não foi curado, ora a segunda, ora a terceira, uma hora a cura vai vir. O que o Senhor faz conosco? Ele quer ver a nossa perseverança. Você quer ver cura ou você quer se aparecer? Você vai permanecer? Se 50 passar por você e não for curado, você vai continuar orando por cura? Queridos, eu confesso que o Senhor, nesses 3 anos que eu estou em Passo Fundo, meu Deus do céu, foi um intensivo. O Senhor bagunçou toda a minha organização. O Senhor bagunçou a forma de orar, porque estava abalável o negócio. Então assim, Ele estava estruturando a forma de orar, o certo, como que ora, e os propósitos eternos. A nossa oração não tem a ver só com o meu umbigo. A minha oração tem que ter a ver com a cidade, tem que ver com meu irmão, com o país. Entendeu, queridos? Vai ser cobrado de nós. Por que vocês não abriram a boca? Tem um casal na igreja que está passando por problema. Ora pela restauração da aliança. Tem o filho do irmão que desviou.
como que eu posso dormir em paz? Aquele pai não está dormindo em paz com aquele filho desviado. Eu acredito que se a gente se colocar em oração, esse filho volta para a casa do Senhor. Nós precisamos nos movimentar em oração. Eu sou resposta de oração da minha sogra por 2 anos. Ela orou por mim e pelo Marliton. Ela tinha foto da gente na igreja, no mural das guerreiras, esse era o nome. Ela não se cansou, dia e noite ela orou por mim e pelo meu esposo durante 2 anos. A gente não quer orar uma semana, a gente não quer gastar nossos joelhos. Um dia eu fiquei muito constrangida. O pastor Célio e o pastor Mauro sentados nesse altar, quando eu vi o joelho deles, eu não falei, não, eu não oro nada não. Eu falei, Senhor, é isso, nós precisamos ter joelhos de camelo. Joelho que se dobra e só se levanta depois que a oração for respondida. Ah, como que é isso? Eu vou sair do serviço e vou ficar o dia inteiro orando? Não é isso. Você pode fazer suas coisas, você pode orar em espírito. Talvez você está no seu trabalho e a notícia ruim chega, dá uma volta no banheiro. Vai ali no banheiro e ora 5 minutinhos. Nós não podemos nos conformar com as coisas como estão. Nós não podemos nos conformar com a palavra de Joel não se cumprindo, onde os nossos filhos teriam sonhos, onde os velhos teriam visões. É isso mesmo, nessa sequência? Se não está acontecendo aqui, Senhor, se cumpra nessas crianças. Essas crianças precisam ter sonhos. Nossos jovens, Senhor, tem uma força tão poderosa, um dínamo de energia dentro dos jovens. Precisa vir para fora. Vocês precisam se comprometer com o Senhor Jesus. Isso vai custar os sonhos de vocês, os desejos de vocês. Foi pago um alto preço para que nós tivéssemos essa autoridade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vocês precisam tocar os adolescentes de Passo Fundo. Quantas vezes eu sentei na Praça da Gari, na parte da pista de bicicleta, e eu vi aquele tanto de jovem, uns fumando, outros já tinham fumado. Às vezes chegavam uns caras mais velhos lá com as mochilas, era traficante. O traficante chegava primeiro que a igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa. Há poder na oração. Nós precisamos ganhar Passo Fundo para o Senhor. Nós precisamos ganhar essa cidade para o Senhor. Nós precisamos clamar para que o teu reino venha em Passo Fundo. Que o teu reino venha em Passo Fundo. Sopra vento sul em Passo Fundo. Muda a história de Passo Fundo. Nós precisamos participar daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos ser essa arma poderosa na mão de Jeová Shabaô. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai à frente do seu exército. Quem está à frente da nossa peleja, da nossa causa, é o Senhor. Ele não fala que ele está sozinho, ele está à frente. Se ele está à frente, tem uma galera atrás. O exército não é feito de uma só pessoa. Nós precisamos trazer à existência a palavra do Senhor. Não há mais tempo para perder tempo. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Queridos, imagina se o Senhor nos buscasse hoje. O julgamento vai começar pelos da casa. Vocês imaginam? De frente do Senhor Jesus, aqueles olhos como chama de fogo. Sabe por que os olhos dele eram como chama de fogo? Porque dentro dele era tudo fogo. E ele perguntar: o que você fez? Não vai ter argumento. Nós não teremos argumento. Vai começar por nós, pela casa dele. Nós precisamos levar a sério o que a palavra diz. O inferno é real.
O reino é real. Não se fala de inferno dentro das igrejas. O inferno é real. Ele foi feito para Satanás e seus demônios, mas ele não quer ficar lá sem a gente. Ele quer levar os filhos de Deus. Ele quer levar aqueles que ainda não conhecem Deus. Quando essa viúva entra diante do juiz, para ele pleitear aquela causa, ela insistiu tanto. Na minha outra versão fala: eu vou dar a causa para ela, senão ela vai me molestar, ou seja, ela vai me bater. Nós temos que ser agressivos nos nossos alvos de oração. Nós temos sim que nos compadecer por almas. Senhor Jesus morreu por vidas. Não está tudo bem só com a minha casa convertida. Meu vizinho não está, minha parentela não está. Eu preciso fazer alguma coisa. No nosso tempo de oração, o Senhor nos dá estratégias. O Senhor, Ele é estrategista. Às vezes faz um chá aqui, chama uma vizinha, a vizinha vem porque ela acha que é um chazinho da tarde. Sabe nada, inocente. O noivo está aqui esperando ela. Mas Deus deu a estratégia. O Senhor dos Exércitos, Ele é estrategista. Nós precisamos chegar diante dEle, clamar e pedir para o Senhor nos dê as estratégias, Senhor. Porque da forma dEle não tem como dar errado. Na força do nosso braço dá errado. Na direção dEle não dá errado. Quem acredita que o nosso Deus é um Deus de resposta? Quem aqui já teve oração respondida? Ele não mudou. Ele continua respondendo. Ele curou, continua curando. Ele salvou e Ele continua salvando. Libertou os cativos, Ele continua libertando. Ele não mudou. A única coisa é que Jesus subiu, mas o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. É o Espírito do próprio Yeshua dentro de mim e dentro de você. Nós não podemos nos envolver. Vou usar uma frase sua, Fernanda, que eu vou levar para a minha vida, se eu não esquecer, que eu acredito que eu não vou esquecer. Não adianta fazer somente o que Jesus fazia. Eu preciso sentir o que Jesus sentia. Eu preciso me envolver como Jesus se envolveu. Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Ele chorou, Jesus tinha sentimento. Ele era envolvido com o povo. E Ele continua ardendo de amor por nós. O sentimento dele por nós não mudou. O poder dele para fazer milagre não mudou. Que nós voltemos para esse lugar onde nós vamos ver uma igreja com sinais e maravilhas, com profetas profetizando, mestres ensinando, curas sendo liberadas, morto vivendo. Vocês já pararam para pensar que quando você vai evangelizar, quem não é evangelizado, quem nunca se entregou para Jesus Cristo, você sabia que ele é morto? A Bíblia fala que ele está morto no pecado. Então, quando eu vou falar de Jesus para alguém que está morto no pecado, eu tenho que agir como se eu fosse ressuscitar aquele morto. É com essa mesma expectativa, é com essa mesma fé, porque é isso que acontece quando ele se entrega para Cristo. Ele ressuscita a vida. Nós precisamos levar a sério. Precisamos levar a sério. E outra coisa, todo homem, toda mulher quer ter um amigo como Jesus. Cabe a mim e a você como que eu apresento ele. Se ele não é real para mim, a pessoa não vai acreditar. Eu preciso crer, é real. Eu preciso queimar aqui dentro. Não conseguir ficar parada, falar com toda veracidade, com toda veemência do Jesus que eu sirvo, do Deus que eu sirvo, do Pai que eu tenho. Em Salmos 33 diz: Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Não é a terra estará, é a terra está repleta da bondade do Senhor. E o Senhor espera dos filhos que se faça justiça na terra.
através dos filhos. É conosco a parada. Jesus já subiu, Espírito Santo está dentro. A resposta, a responsabilidade está com os filhos. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E eu quero que vocês tirem um tempo com o Senhor acerca de orações engavetadas, acerca de orações que vocês desistiram de orar por não obter a resposta. Peço a Ti, Deus, em nome de Jesus agora, que o Senhor sonde o nosso coração e nos perdoe por ter nos retirado do lugar da oração. Nos perdoe por ter desistido de continuar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor libere sobre nós um compromisso com a oração. Eu acredito em ato profético. Eu acredito em passo de fé. Mas só faça isso se você tiver convicção de que é isso que você quer fazer. Todos aqueles que quiserem se comprometer com oração com o Senhor Jesus, vem aqui à frente. Todos vocês que quiserem se comprometer com aquilo que foi convocado, comissionado a fazer, vem até a frente. E eu quero pedir os pastores da casa, os líderes, quem estiver aqui, Pastor Célio, se o senhor puder, ungir as mãos, Pastor Célio, e coloca sobre a cabeça, tirando toda mentira de Satanás que impede a igreja de avançar em oração. Tudo aquilo que está na mente de vocês, que coloca peso que não é do Senhor sobre o comprometimento da oração, cairá por terra nessa noite. O Senhor vai levantar nessa noite um exército de homens e mulheres e crianças, jovens, meninos e meninas, comprometidos com a oração, comprometido com lábios que falarão palavras puras. Clama como Isaías clamou: toca nos meus lábios, purifica os meus lábios, Senhor. Eu quero ser um intercessor que ouve o seu coração. Eu quero fazer orações objetivas. Tira a minha vontade própria e que entre em mim a sua vontade. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se faça justiça no nosso meio. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a nossa causa apresentada diante do Senhor seja uma causa justa. Tire todas as causas injustas do meio do seu povo. Toda mentira que intercessão e oração são das irmãs do coquinho, da turma mais velha da igreja. Não, é minha, é sua, somos de todos nós. Somos casa de oração, somos casa de oração. Nós nos comprometemos com o Senhor. Oraremos noite e dia, até que se faça justiça na terra, até que se cumpra as promessas liberadas sobre nós. Pai, em nome de Jesus, traz a memória dos meus irmãos nessa noite as promessas que o Senhor liberou sobre eles um dia. Deus, em nome de Jesus, promessas que ainda não foram cumpridas, que os meus irmãos cheguem diante do Senhor e peça que se cumpra a promessa liberada sobre eles. Mas levante um povo forte, comprometido, Senhor, com a oração, comprometido em viver uma palavra genuína, comprometido a gastar os joelhos diante do Senhor. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu
vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue algo novo ainda hoje. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo.
dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu preciso ir mais profundo. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite por várias vezes emprestar os nossos lábios para cooperar com a ação das trevas. Perdoa-nos, Deus, misericórdia por todas as vezes que nós liberamos maledicências, Pai. Senhor, todas as vezes que nós amaldiçoamos ao invés de abençoar. Nos perdoa todas as vezes que nós amaldiçoamos os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, os patrões do nosso trabalho, os pastores do ministério, os líderes. Nos perdoa, Senhor. Que o Teu fogo venha nos purificar, que o Teu fogo venha tocar nos nossos lábios, como foi em Isaías. Purifica os nossos lábios, Deus. Nós emprestamos os nossos lábios para o céu. Nós emprestamos os nossos lábios para a eternidade, para o reino de Deus. Nosso comprometimento é com o Senhor, Jeová. É com o Senhor, papai. Senhor, nós oramos quando a justiça vem sobre a doença, a cura. Quando a justiça vem sobre relacionamentos quebrados, a reconciliação. Quando a justiça vem sobre a opressão, a liberdade. Quando a justiça vem sobre o abuso, ao conforto. Quando a justiça vem sobre as trevas, a luz. Quando a justiça vem sobre a depressão, a alegria. Quando a justiça vem sobre a ansiedade, a confiança. Quando a justiça vem sobre a pobreza, a provisão. Quando a justiça vem, Senhor, sobre o desamor, vem o amor. Sobre o cativo, vem a salvação. Justiça na terra, Senhor. Nós não vamos te dar descanso até que se cumpra todas as suas promessas e o teu povo seja feito por louvor na terra. Dia e noite, com jejum e oração, nos leva nesse lugar, nos tira da média, nos atrai, Senhor, para o lugar, Senhor, de guerra. Nós somos o seu instrumento de guerra. Nós somos a tua arma de guerra secreta, Jesus. Mais profundo, eu quero ir, eu quero ir. Eu preciso ir mais profundo. Eu quero ir, eu quero ir. Eu preciso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Todo dia eu sei que eu posso ir mais profundo. Abra a nossa visão espiritual, Deus. Nós não queremos lutar com o inimigo invisível. Abra a nossa visão espiritual. Abra o nosso ouvido espiritual. Coloque sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Senhor, que nos protegerá de todo dardo inflamado do maligno na nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, nos dê estratégia, Senhor. Abra a nossa visão, Senhor. Nos dê discernimento nesse tempo. Discernimento de ambiente, discernimento de espírito. Nos dê intrepidez. Na tua palavra diz que o justo é intrépido como leão. Nós não somos gatinhos, nós somos leão e leoa. Vai rugir o som de Yeshua de dentro de nós. Deus, o inferno, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Passo Fundo. Nós vamos arrombar e nós
nós vamos tirar o cativo do cativeiro. Senhor, nós não nos conformamos com o cativeiro e todo mundo. Eu vou buscar, eu vou pedir, até que você me entregue. Eu vou bater, eu vou buscar, Senhor. Eu vou pedir até que você me entregue. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir até que você me entregue. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir, Senhor. Eu preciso ir. Ah, Deus, libere, Senhor, orações espirituais nesse lugar. Aquele que não é batizado em línguas, ó Pai, que o Senhor venha batizar no teu Espírito nessa noite, para que haja edificação própria, Deus. Leve os teus filhos a orarem em Espírito, a cantar em Espírito. Nos leve a proclamar a tua palavra, mas principalmente viver a tua palavra. Nós queremos nos comprometer contigo em santidade. Queremos viver a santidade do Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Queremos ser santos porque o Senhor é santo, Jesus. Quando Jesus voltar, haverá fé na terra? Me respondam. Quando Jesus voltar, haverá fé em mim e em você? Até o último dia eu vou continuar crendo. Até o último dia da minha vida eu vou continuar crendo que o meu noivo vai me buscar. E eu vou assentar na mesa do meu Abba. Eu vou comer junto com os meus irmãos. Eu acredito que no céu tem uma mesa enorme preparada para os filhos. E é nesse lugar que eu quero ficar na eternidade. É assentado à mesa do meu Pai. Que vocês não se conformem com as migalhas que caem da mesa do Rei. Tem muito mais para você, muito mais do que você pediu ou pensou. Tem muito mais sobre você. Entra no secreto e peça ao Senhor para te mostrar como Ele te vê. O Senhor não te vê como você se vê. O Senhor te desejou. Ele sonhou com o seu nascimento. Você foi desejado pelo Senhor. O Senhor sonhou com você na eternidade. Ele escreveu a sua história na eternidade. Ele gastou tempo em escrever a minha e a sua história. O Senhor se interessa por nós. O Senhor se interessa por seu povo. O Senhor quer fazer justiça na terra, justiça na sua casa, justiça na sua vida. Clama por justiça. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Guarde em seu coração a semente que foi liberada nessa noite.
nós anulamos todo o intuito das trevas de anular o que foi liberado nesse lugar, nessa noite. Eu oro para que nós sejamos um povo comprometido com o Senhor, um povo que vai discernir a vontade de Deus e vai interceder. Eu oro para que aqueles que se acham despreparados para uma intercessão acerca de batalha, que o Senhor te prepare, que o fogo te refine, que você se coloque na brecha e seja preparado para entrar nesse lugar. E eu oro para que o Senhor nos dê ousadia de não dar ouvido para os intuitos das trevas. Eu oro para que os nossos olhos estejam focados em Yeshua. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos para a eternidade. Eu oro para que nós, como povo de Deus, venhamos olhar do lugar onde nós estamos assentados no Espírito, que é ao lado do Filho de Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor tire os nossos olhos da naturalidade. Nós queremos ser espirituais, seja no trabalho, seja na faculdade. Deus, eu declaro que a UPF é do Senhor. Eu declaro que o Lucas, eu declaro que o Petri, eu declaro que a Fernanda e todos os jovens que colocam o pé na UPF vai mudar a história daquela faculdade. Nós rejeitamos todo enviado das trevas que vem na UPF fazer congresso de espiritismo, juntando milhares de homens e mulheres para ouvir engano. Nós rejeitamos e profetizamos homens e mulheres de Deus, declarando a palavra, fazendo conferências na UPF, que os nossos jovens deem destinos para os jovens da UPF, que os nossos jovens entendam que eles são guerreiros disfarçados de estudantes. Chega! Nós queremos mudar a história de ambiente. Deus, em nome de Jesus, nos proteja. Nos proteja nesse tempo. Guarda a nossa casa. Guarda os nossos negócios. Guarda os nossos filhos. Guarda tudo aquilo, Senhor, que é precioso para nós. Nos esconda debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo. Que o adversário, ao nos procurar, ele não nos encontre, porque nós vamos estar guardados debaixo das tuas asas. Queria chamar os pastores, as pastoras que viessem aqui à frente. Eu fui incomodado hoje à tarde, quando eu estava trabalhando muito sobre um time. E nós precisamos essa noite, nesse momento de oração, nos colocar em posicionamento um do outro. Amaleque não vai nos pegar. Aleluia. Nós não vamos ficar para trás. Aleluia. Nós não vamos recuar daquilo que o Senhor estabeleceu para esse corpo. Essa noite selamos um compromisso maior e mais profundo para adentrarmos em lugares ainda não alcançados no reino do Messias. Deus vai começar a colocar em nós algumas dores que ainda nós não sentimos. E nesse lugar de dores precisamos estar mais ligados, mais juntos. O Senhor uniu esses corações. Eu tenho dito que essa casa tem corações. Podemos não ter ainda algumas
atitudes ainda que precisamos ter, mas nós temos um coração, e um coração é o que o Senhor precisa. Então que esse ano nos posicionamos para nos juntarmos como time e nos unirmos e guardarmos essa casa, e guardarmos o que o Senhor nos deu para essa casa, cada um no seu chamado, cada um naquilo que o Senhor estabeleceu. Desperta, é tu que dormes. Eu não irei a lugar nenhum sem você, e vocês não vão sem mim, mas nós temos um compromisso. Eu, quem sabe, seja o mais brigão dessa casa, cara que mais, mas o cara que não abre mão de algumas coisas, cara. Rob, quando eu falei pra você que Deus vai botar a pua, Deus vai botar a pua, cara. Ele vai desentulhar o poço que está aí dentro, porque Ele precisa nesses dias do que você carrega, sendo voz de destino. Hoje o Senhor dizia para mim, é um time, e eu ali trabalhando, pintando, é um time. Vocês sabem que eu não gosto de botar muitas coisas nas redes sociais ali. Quando eu entendo, eu coloco. Mas nós estávamos na Praça da Gare sábado orando, cara, e nós estávamos ali intercedendo, chorando pela cidade. De repente Samuel falou: pai, posso ler a Bíblia? Pode, filho. Ô pai, onde está Lucas? Está aqui, filho. Aí ele folheou, pai, vou ler aqui, eu achei aqui. E ele começou a ler: e o Senhor não fará justiça àqueles que clamam dia e noite. E o céu abriu, cara. Um menino abriu o céu para que Agar e Passo Fundo receba. Agar, as praças, os presídios, essas coisas, pode ser que não tenha a ver com vocês, mas tem a ver comigo, é responsabilidade minha. Eu falei: pastor, é eu que tenho que estar lá, é responsabilidade minha. Deus botou a responsabilidade sobre mim. E eu quero orar com vocês, sendo um só, como foi liberado aqui. Igreja, ajude a gente nesse momento. Ajude. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos pastores neste lugar e oramos, Paizinho amado, que pelo derramar do Teu Santo Espírito sobre a vida deles, Senhor, que quando eles estiverem reunidos, Senhor, o Teu Shekinah os visite, Senhor, o batismo de unidade sobre eles, Pai, que haja uma concordância sobrenatural que venha do Teu santo trono, Pai amado, que eles sejam temidos no inferno e aplaudido nos céus, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo, soberano Deus, que o Senhor venha sobre a mente consciente deles, trazendo, Senhor, à luz todo o plano, todo o propósito, Pai amado, que eles possam, poderoso Deus, andar segundo o Teu querer, caminhar os Teus dias no caminho que o Senhor tratou para cada um, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor Deus, que eles andem dentro da Tua agenda, no tempo e naquilo que o Senhor preparou, Pai amado, que eles possam contar com uma igreja que os abençoe em jejum e oração, que eles sejam fortalecidos pela igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu oro com uma igreja compromissada na intercessão dos pastores deste lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós como igreja, nós nos submetemos à liderança que o Senhor levantou e separou neste lugar. Nós como igreja, soberano Deus, nós abençoamos os nossos pastores com tudo que o Senhor já tem preparado nos níveis espirituais para cada um, Pai amado. Usa-os poderosamente, Senhor. Ativa os dons que estão mais deficientes, Pai, que eles venham romper espiritualmente, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, e que eles possam fazer a diferença nessa terra e onde o Senhor os colocarem, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelos nossos pastores.
Nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, por esse dia, Senhor, por esse momento. Nós queremos, Pai amado, numa unidade, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, num corpo, Senhor, fluindo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Pai amado, que o Senhor vai startar, Senhor, nesses dias, Deus, aquilo que o Senhor colocou, Senhor, no coração, Senhor, como um talento, como algo precioso, Senhor, em cada um dos pastores, em cada uma das pastoras, em prol do Teu reino, Senhor, e da Tua vontade. Pai, nós queremos te dizer nessa noite que o nosso coração é grato, Senhor, por cada pastor que o Senhor colocou neste ministério, Deus amado. E nós te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque Tu és neste lugar, Senhor. Tu és o amado das nossas almas. Tu és reconhecido como nosso Rei, como nosso Redentor, como aquele que vai dar as diretrizes, Pai amado, neste tempo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa liderança, porque mais do que líder, eles são nossos pais. Nós te agradecemos, Pai, porque onde quer que nós estamos, o Senhor tem feito com que sejamos apenas um. Senhor, nós te agradecemos por essa casa. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos colocou aqui com pessoas que conseguem absorver de quem Tu és e conseguem manifestar em nós a glória do primogênito. Pai, nós te damos glória e nós pedimos para que como igreja nós venhamos a protegê-los, a honrá-los, Pai, a ajustá-los, Pai, a preparar eles para um lugar onde eles estão. Senhor, que nós sejamos o suporte em amor a eles, que nós sejamos os intercessores constantes, que não se esquecem, que não dormem, que não comem, Senhor, em prol daquilo que realmente importa ao Teu coração. Senhor, que nessa noite eles se sintam abraçados como corpo e que todas as debilidades e dificuldades sejam arrancadas, Pai, mas que o Teu amor reine sobre este lugar. Senhor, nós pedimos para que como um só homem, em um só sentimento, se movam, Pai amado, em prol do reino manifesto sobre a terra. Senhor, como terra nordestina nesse momento, eu agradeço pela remissão, Pai amado, do Rio Grande do Sul com o Nordeste. Eu te agradeço porque o Senhor uniu uma terra neste lugar, onde o governo está sobre as Tuas mãos. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Em nome de Yeshua.